Olá, Léo. Espero que esteja tudo bem com você. A gente hoje vai ter mais uma aula de história. Então, só para relembrar, na aula passada a gente falou do conceito de Estado, o que é Estado, conceito de nação, o que é nação, e falamos também sobre o que é o absolutismo. E aí eu vou relembrar aqui para a gente dar sequência com o pensamento. Então, quando a gente fala de Estado, Estado brasileiro, Estado de São Paulo, Estados Unidos da América, nós estamos falando de um povo que tem um território delimitado e que também tem um governante com leis, com forças armadas para fazer valer as leis dentro desse território. Então, aí, esse é o conceito de Estado. Quando a gente fala de nação, é um conjunto de pessoas que têm uma cultura em comum. Então, por exemplo, a gente tem o mesmo idioma, no nosso caso aqui no Brasil, nós utilizamos a mesma moeda, então um conjunto de costumes comum torna aquele povo pertencente a uma nação. E quando a gente fala do absolutismo, nós estamos falando do poder concentrado na mão do rei. E na aula passada a gente citou até o exemplo da rainha Elizabeth, que era o começo do nosso capítulo. Agora, eu vou trazer para você aqui, para que esses reis conseguissem governar com poderes absolutos, era importante que a população aceitasse que eles fossem governantes com poderes totais, porque senão a população poderia causar algumas revoltas, até mesmo chegar ao ponto de uma revolução. Então, os reis aproveitaram que alguns intelectuais da época, então alguns pensadores, aceitaram escrever sobre o absolutismo. Então, hoje nós vamos ver 4 artistas, vamos colocar assim, porque entre eles tem filósofos, escritores, né? Então, diversas funções. Então, a gente aqui vai trazer 4 artistas que escreveram livros que os reis utilizaram como base para provar que ele tinha que ter poder absoluto. Vamos ver o que esses homens escreveram, né? Então, aqui a gente vai ver a formação dos estados nacionais entre os séculos XV, que é os anos 1400, e século XVIII, que é os anos 1700. Então, alguns intelectuais vão apoiar o absolutismo escrevendo alguns livros. Esses intelectuais, eles são Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Dá um destaque que nós temos aqui Thomas Hobbes, que é inglês, e aqui a gente vai ter Bodin, Bossuet, francês, então compreendendo que a França tinha um movimento naquele momento de maior efervescência de discussões, de ideias, de filosofias, universidades ali. E o iluminismo mais para frente vai acontecer dentro desse período também, ou dentro desse espaço, né, na França. Então vamos começar aqui por Nicolau Maquiavel, que é descendente da alta burguesia da Itália. Então aqui a gente já tem alguém de status social lá em cima, né? Então da alta burguesia. Foi filósofo, historiador, diplomata, músico e poeta. Viveu ali no século XVI e começo do XVII, né? Fim do XVI e viveu mais no XVII. E aqui a gente tem a obra mais importante dele, que se chama O Príncipe. O que ele escreve nesse livro? Ele escreve que o príncipe tem que ter apoio da população para permanecer no poder. E está dizendo que os fins justificam os meios. Então, o governante podia estar acima da ética e da moral para alcançar um objetivo para essa nação. Então, se o rei entende que a tal ação é boa para a nação, compreende-se que no meio do caminho algumas pessoas possam ser desrespeitadas em respeito da ética e da moral e até mesmo morrer. O que importa é o objetivo final. Então, os fins justificam os meios. E aqui a gente tem uma pergunta que foi feita no seu livro. Ó. Maquiavel faz a seguinte pergunta: o que seria melhor para um príncipe? Ser amado ou temido por seus súditos? E aí ele mesmo dá a resposta. Olha o trecho do livro que a gente vai ler aqui. A resposta é que seria conveniente tanto uma coisa quanto outra, mas como é muito difícil reunir ambas, é muito mais seguro ser
temido do que ser amado, e os homens temem menos ofender alguém que se faz amar do que alguém que se faz temer. O príncipe, no entanto, deve fazer-se temer de tal maneira que, se não consegue o amor, pelo menos evita o ódio, porque é perfeitamente possível ser temido sem ser odiado. Então, dentro aqui da perspectiva dele, ele prefere que o rei seja temido do que amado, porque dessa forma ele consegue ser firme, tá? Então, tá aí o livro. Há um outro escritor, que é francês, que é Jean Bodin, né? Foi político, professor, teórico, francês, jurista, e dentre alguns livros que ele escreveu os 6 livros da República. Lembrando que república é um tipo de política onde o rei não manda, não existe nem rei, que é o tipo de política que hoje temos no Brasil, e esse nome foi discutido lá na Grécia Antiga, né? Então ele traz aqui os 6 livros da República para criticar uma república e apoiar a monarquia absolutista. Ele coloca ali nesse livro o conceito moderno de soberania, então aqui é um lugar que a gente vai encontrar esse conceito pela primeira vez, e fala que o poder do rei é indivisível, então o rei tem que governar sozinho, ser o soberano, não podia atrapalhar o seu poder ou partilhar seu poder com ninguém. Para que essa nação dê certo, o poder não pode ser partilhado. Ele diz aqui ainda que a única limitação do poder soberano é a lei divina. Então ele coloca o rei abaixo apenas de Deus, tá? Esse é Jean Bodin. Agora vamos para o próximo, que é o inglês, Thomas Hobbes, que foi filósofo, matemático e teórico político, e o livro que ele publica em 1651 é o livro Leviatã. Ele discursa falando sobre as primeiras civilizações, então ele vai observar as primeiras civilizações e fala assim, olha lá, como eles não tinham quem mandava, sempre estava em guerra. A gente precisa de um rei poderoso que governe para a gente viver em paz. Então a gente tem que abrir mão da nossa liberdade em troca da segurança que o rei pode dar, né? E apenas um Estado governado por um monarca absoluto vai trazer segurança para a gente. Então esse é o pensamento dele dentro do livro Leviatã, né? Onde as pessoas abrem mão de liberdade em troca de segurança. Agora, o próximo e último é o francês também, Jacques Bossuet, que foi bispo, teórico político, e publicou um livro bem interessante. Por ser bispo, eu acho que essa referência vem daí. Ele publica um livro chamado Política Tirada da Sagrada Escritura. Ele faz o seguinte, o Jacques Bossuet, ele encontra na Bíblia, né, nas passagens bíblicas, trechos que ele possa interpretar que o rei era escolhido por Deus para governar aquele povo. Então, Deus é representante de Deus na terra, por isso o monarca é infalível. E aí, o pior crime que se pode ter nessa sociedade é a traição à monarquia, porque você traindo o rei, você estaria também traindo Deus. Então, alguns estudiosos acreditam que ele é o criador de uma teoria que a gente vai chamar de teoria do direito divino dos reis, onde o rei é o representante de Deus na terra. Então, ele tem esse direito divino para governar a sociedade, tá? Então, aqui fica os 4 teóricos e eu vou deixar uma tarefinha para você. A gente, então, tem aqui a questão 5, que é para você reler a citação do livro O Príncipe, e explicar com suas palavras, acho que vai ser bem bacana. Temos a questão 6, que é para você fazer também, a questão 7 e a questão 8. Então, questões 5, 6, 7 e 8 da página 376, dentro desses pensamentos desses autores aí, tá certo? Então, abraço, Léo, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.